Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar aí a nossa apresentação do webinar de hoje. Obrigado pela participação e sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Ricardo, sou gerente técnico e especialista de produto da linha de I/O na Beckhoff Brasil. Hoje nós vamos apresentar os terminais EtherCAT para proteção de corrente, suas principais vantagens. Em nossa programação aí é para uma apresentação de 45 minutos, então vamos começá-la. Muito bem, caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvidas, elas podem ser feitas via chat, né, no campo pergunta, serão respondidas no final do webinar ou através de retorno para os vossos e-mails cadastrados. Tá? Não se preocupe, todas as perguntas serão respondidas. Muito bem, antes de iniciarmos, é importante a gente falar um pouquinho sobre a Beckhoff. Tá? A Beckhoff é uma empresa de automação fundada em 80 e desenvolve e comercializa tecnologia de ponta para automação industrial, com um controle universal e aberto para soluções de automação utilizadas mundialmente em uma ampla variedade de aplicações. A gama de produtos se divide em 4 principais pilares, sendo os PCs industriais, I/O, a linha de I/O, a linha de Motion e os nossos softwares de controle, o TwinCAT. Neste webinar, abordaremos a linha de módulos de I/O, que no caso é o terminal de proteção de sobrecorrente. Muito bem. O desenvolvimento de máquinas e sistemas modernos emprega cada vez mais equipamentos eletrônicos sofisticados e de alto valor agregado. A sofisticação no controle geralmente implica em fornecer a esses controles condições apropriadas na instalação elétrica e no fornecimento da energia. A estabilidade das fontes de energia é um aspecto importante, garantindo o investimento realizado e nem sempre considerado na grande maioria dos projetos. Pensando nisso, a Beckhoff desenvolveu uma linha de cartões eletrônicos para monitoração e proteção da alimentação de 24 volts, que apresentaremos aí a seguir. Então, como agenda hoje, abordaremos algumas questões importantes, visando assegurar sistemas e instalações mais estáveis e robustas. As questões que ficam por que devemos proteger a alimentação de 24 volts? Como fazer a proteção dos 24 volts? Quais tecnologias estão disponíveis? E as vantagens do sistema eletrônico integrado para a proteção de sobrecorrente. Muito bem. Respondendo à primeira questão, por que proteger a alimentação de 24 volts? Simplesmente para termos nossos sistemas e painéis elétricos com maior confiabilidade, atendendo principalmente aos requisitos de segurança de máquina, conforme as normas EN 60204 de 2008. Proteção da fiação e dos circuitos controlados contra sobrecorrentes e, devido a isso, eventuais incêndios nessa fiação. Muito bem. O outro tópico da norma é quanto à proteção de acionamentos indesejáveis ou inesperados, evitando eliminar acidentes quanto à operação e equipamento da máquina. Uma ocorrência de fuga ou falta de proteção devida nessa instalação pode fazer com que elementos colocados no circuito elétrico sejam disparados. Então, nós temos que evitar que isso ocorra. Outra questão
é a falha de isolação ou queima da fiação, com consequência de um possível incêndio, né? Então, uma falha na questão de isolação, aterramento, pode provocar também uma sobrecorrente e daí uma consequência maior, né? Os exemplos mostram, tá, no circuito, sempre que existe uma referência a dispositivos de proteção, né, aplicado no intuito de evitar ou impedir o aumento ou a circulação de corrente elevada. Aqui temos um exemplo, né, um fusível. Tá? O fusível é um elemento que é muito aplicado nas instalações, né, e é um elemento que é colocado para justamente num caso de elevação de corrente ele se rompa e cesse essa corrente. Muito bem. Um outro aspecto aí é quanto à questão das fontes de energia, né? Então, a gente basicamente tem aí fontes com tecnologias, né, de IU, ou seja, corrente de tensão, uma curva de corrente de tensão, fontes como fallback ou pickup, né, que são as formas que essas fontes de energia se autoprotegem, né, levando a corrente, tá, a uma condição mínima ou fazendo com que a tensão caia num valor bem baixo para que não provoque aí um sistema de altas correntes ou até queima, né? Mas isso faz com que a energia ela não seja contínua, né? Ela acaba sendo interrompida ou ocorrendo aí spikes em toda o circuito elétrico. Então, a aplicação de uma fonte única, como apresentada nesse circuito, fará com que todos os dispositivos fiquem sujeitos ao transiente ou à sobrecarga, gerados, tá, quaisquer um dos seus ramos. Então, imagine uma instalação como essa, onde a gente aplica uma fonte de 24 VDC, né, e todos os elementos conectados a essa mesma fonte. Se nós tivermos uma carga que sofreu aí um curto ou uma alteração de seu funcionamento normal, tá? Todos os elementos conectados nessa mesma linha de alimentação estarão sujeitos a esse mesmo transiente. Bom, os produtos para proteção contra a sobrecorrente atenderá a pelo menos 3 aspectos importantes, né? Que é a sobrecarga na fiação, né, conforme a norma, mau funcionamento na aplicação, evitando assim disparo de algum elemento no nosso circuito, e a sobretensão das fontes. Basicamente, eles têm que proteger esses 3 aspectos no mínimo. Então, ok, para protegermos cada ramo, podemos empregar elementos de proteção desses ramos, como por exemplo disjuntores ou fusíveis. Tá? Assim protegemos nossos circuitos, ou melhor dizendo, nosso investimento. Mas como fazer isso de modo eficaz? Quais os componentes que nós podemos fazer uso? Será que é só o disjuntor ou os fusíveis? Muito bem. No mercado em geral, né, basicamente nós temos o elemento térmico, o fusível térmico, né? Nós temos o disjuntor térmico magnético ou as proteções eletrônicas, os circuitos mais sofisticados para a proteção eletrônica. Quais são essas características? Bom, falando sobre o primeiro dispositivo largamente utilizado nas instalações elétricas, o elemento fusível, temos a considerar o seguinte: fusível não protege os equipamentos de danos elétricos, e sim evitamos incêndio. A ideia dele é interromper a circulação de corrente. Suas curvas de ruptura ou proteção são afetadas pela condição do circuito, carga, fiação, etc. Então, existe uma curva do fusível, né,
para que ele se rompa. Então, como nota aqui, nós temos um fusível de 6,3 A, pode conduzir 11 A por mais de 2,7 horas continuamente, até que ele se rompa. Em aplicações em 24 volts, poderíamos ter a queda aí da tensão em todo o circuito, porque obviamente essa resistência série acaba aumentando. E os fusíveis térmicos não são projetados para a proteção, como eu já disse, né? Existe, é claro, as vantagens e desvantagens. A vantagem de um fusível é o preço, ele é pequeno, né, e bem conhecido, ou seja, é facilmente encontrado no mercado. Agora, as desvantagens ele não foi feito para proteção de 24 volts, é o uso único, ou seja, ele rompeu, tem que ser substituído, não tem como rearmá-lo, e não é ajustável. Muito bem, o próximo dispositivo para proteção elétrica são os disjuntores, né? Os disjuntores térmico-magnéticos, né? Para termos eficiência na atuação e proteção de um disjuntor, é preciso considerar alguns detalhes aí, né? Como a condição de atuação do disjuntor conforme sua curva. Então, cada disjuntor, cada classe tem uma curva de resposta e tempo de trip ou abertura do circuito. Né? A corrente máxima em relação à corrente nominal, o tempo de resposta e o tipo de carga, se ela é resistiva, indutiva e etc. Né? Então, é sempre importante a gente ter ou levar em consideração essas questões. Como vantagem, ele é bem conhecido e o preço também não é um preço alto. Agora, a desvantagem é que, mais uma vez, um disjuntor não é o melhor elemento para a proteção dos 24 volts. E ele não é ajustável, ou seja, ele depende de uma corrente pré-estabelecida. Daqueles 3 elementos, agora chegamos no último, né, que seria as proteções eletrônicas. A proteção eletrônica tem várias vantagens. Então, esse tipo de dispositivo são mais adequados à proteção da alimentação DC, né? No caso aqui, os 24 volts. Sua atuação é mais rápida e depende da corrente elevada para trip. Né? Então, a gente consegue configurar uma proteção eletrônica na corrente máxima que nós precisamos. Tá? Então, ele tem uma maior precisão, uma maior versatilidade na aplicação em circuitos elétricos. Muito bem. Então, agora iremos ver os terminais Beckhoff, né, com a proteção de circuito. Justamente esta linha que nós chamamos de EL92, que a Beckhoff desenvolveu voltada justamente à ideia aí de ter um sistema com uma maior confiabilidade e outras funções agregadas ao módulo. Né? Então agora nós vamos ver um vídeo onde é apresentado aí uma configuração normal entre fonte, disjuntores e uma ilha de I/O, né? Onde nós temos uma cabeça e os módulos de I/O. Ok? Então essa é um conceito convencional aí de aplicação de proteção eletrônica, né? Que é os disjuntores, fonte e módulos I/O. Muito bem. Usando os módulos de proteção de sobrecorrente da Beckhoff, né? EL92, no lugar dos módulos de alimentação, podemos eliminar os disjuntores, como a gente pode ver nesse vídeo, né? Ganhando assim espaço no painel elétrico e ampliando os recursos de monitoração da alimentação. Então, a introdução deste terminal de proteção de sobrecorrente, né, elimina as necessidades de fusíveis ou disjuntores e trazendo consigo uma maior confiabilidade, né, e proteção dos
circuitos elétricos. Aqui ilustramos melhor, tá, a aplicação desses módulos dentro de um conjunto de I/O backup, né? Em nosso sistema de IES, usamos módulos para distribuição de potência e corrente para as cargas de campo, que são esses em destaques, né? Então aqui é onde a gente coloca a alimentação para fechar um loop de campo. Esses terminais aqui básicos são passivos, né? Então só servem para a parte de facilitar a conexão elétrica. Aqui identificamos o EL91 ou EL9200, tá? 9100, 9200, que são esses módulos passivos, né? E a presença dos fusíveis ou disjuntores para a proteção de todo o circuito. Muito bem. Quando a gente faz a inserção dos módulos de proteção, que é o EL92.2, 2.1, 2.2 ou 2.7, né? Que são a família de módulos de sobrecorrente, a gente deixa de fazer uso dos fusíveis ou dos disjuntores, uma vez que esses módulos farão a proteção do sistema de alimentação 24 horas, né? Destacamos também, tá, a conexão elétrica para os demais terminais, que é mantida via os contatos laterais presentes nos nossos módulos. Assim, não sendo necessário aumentar ou fazer novas conexões elétricas para fechar esses circuitos. O próprio cartão já tem mecanismos aqui de conexão entre todos os módulos de I/O. Em destaque temos os contatos laterais presentes no terminal, que são esses contatos aqui. Então todos os nossos módulos de I/O têm o que nós chamamos de barramento de potência. Então esses terminais permitem fazer a conexão entre todos os módulos de entrada e saída. Então, nessa nova arquitetura, tá, usando no lugar do que eram os módulos passivos, os nossos módulos de proteção de sobrecorrente, nós temos alguns pontos aí, né? Como, por exemplo, a redução de espaço no painel, devido à retirada dos fusíveis e fiação para a alimentação do barramento de campo. A redução do tempo de instalação, né? Porque não há fiações extras a serem conectadas. Basicamente, você alimenta os módulos do mesmo jeito que você estaria fazendo com os módulos passivos, né? Uma redução de custo no geral, porque a gente agrega funcionalidades a esses novos módulos de proteção de sobrecorrente. Eles não só protegem, mas dão status. Se a gente fosse montar um sistema, né, com uma proteção eletrônica externa, você precisaria agregar módulos de entrada ou saída digital dentro do controlador para monitorar esse status do dispositivo eletrônico. E aqui ele se encontra integrado. Muito bem. Nós temos mais um vídeo que mostra bem essa situação, tá, de redução de espaço e de abrangência de implementação dentro de vários painéis, trazendo consigo a monitoração de consumos individuais. Vamos acompanhar. Aqui a gente vê vários painéis, né, onde nós temos a introdução dos nossos módulos de proteção de sobrecorrente no conjunto. Os disjuntores saem fora, a gente ganha espaço, né? O rearme é feito no próprio módulo ou através de entradas deste módulo, né? E temos o status ou a medição de corrente em cada um dos conjuntos elétricos. Além do que, o módulo avançado
traz consigo não só todos os status que é possível levar até um supervisório ou uma tela de HMI, mas os logs desse monitoramento. Ok? Bom, então, agora entrando diretamente nos módulos de proteção, tá? Nós temos aí o EL9121, o EL9222 e o EL9227. São módulos inteligentes e integrados à comunicação Ethercat. Não estamos falando de simples módulos de proteção, dos circuitos de proteção eletrônica, mas sim unidades compactas com recursos avançados na monitoração, atuação e log de eventos. Então, esses módulos são extremamente compactos, né? É um cartão, é um terminal de 12 milímetros, únicos no mercado, tá? Porque ele integra funcionalidades tanto no nível de proteção quanto de monitoração, e soluções equivalentes existentes não são integradas no controle hoje, né? Ou seja, como eu já mencionei, você, para ter o status dessa proteção eletrônica, você teria que ter situações aí de interface, gateways e outros detalhes. Muito bem. Então, em resumo, o que nós temos? Uma redução de custo, porque não precisamos de gateways ou interfaces para monitorar o nosso circuito elétrico, a nossa instalação elétrica. Ele está integrado no Ethercat. O módulo é integrado em toda a rede Ethercat, portanto, sem interfaces extras. Ele tem redução de espaço no painel, por quê? Você deixa de aplicar disjuntores, deixa de aplicar fusíveis, e ele tem uma dimensão de 12 milímetros, extremamente compacto. Redução no tempo de configuração, porque ele é integrado à nossa solução TwinCat, nossa plataforma de programação, né? E como eu disse, não há necessidade de adicionar cartões de I/O digitais para o status ou até qualquer outro cartão analógico para monitorar o que a proteção está informando. Aqui nós temos uma outra tela, tá? Que é uma tela que pode ser implementada no supervisório através dos nossos pacotes de HMI, né, dentro do TwinCat, né, mostrando esses recursos, né? Então, graças aos recursos disponíveis nos terminais de proteção, podemos desenvolver soluções de forma fácil, como apresentaremos nesse vídeo aqui, tá? Baseado na corrente ativa. Vamos iniciar. Tentar ativá-lo. Muito bem. Aqui vocês notam a corrente sendo medida, a corrente ativa. Nós temos a corrente nominal. Quando ela ultrapassa, né, os limites pré-estabelecidos na configuração, tá? A gente tem a atuação aí do trip ou do overload, né, a causa de falha. A gente também, né, pode monitorar, né, as questões de status ou a própria tensão medida na linha, tá? Então nós temos a tensão de entrada, a tensão de saída e os limites que o cartão está sujeito ao fornecimento da tensão 24 para os demais elementos no circuito. Então aqui temos a tensão de saída e os contadores. Os contadores também é outra informação importante, porque ele vai ficar disponível para que um time de manutenção consiga ver as causas da falha daquele equipamento, daquele quadro elétrico, daquela máquina, né? Onde é estabelecido se houve problema de curto-circuito, de sobrecarga, houve uma proteção pelo hardware. Então esses contadores já dão um parecer
para o time de manutenção se a falha foi decorrente do controle ou da operação ou do fornecimento de energia. Uma outra tela, né, que a gente tem são as programações, né? Ou seja, no caso do terminal com funções avançadas, o L9227, né, nós podemos configurar a corrente nominal do cartão, de cada canal, através de parametrização ou através da programação do PLC. Isso traz uma liberdade muito grande na monitoração do sistema como um todo. Uma outra característica avançada, né, deste cartão é que podemos definir o estado de inicialização do módulo, aqui apresentados como Fuse Init State, justamente esta linha aqui, onde definimos o comportamento da saída de tensão do cartão a partir dos 24 volts, ou seja, ele pode iniciar ligado, desligado ou no último estado, né? Então, ele retoma, quando você retomar a energia do painel, ele retoma a condição que ele estava anteriormente ou pré-definido pelo programador. Ainda neste cartão EL9227, nós temos os logs de trip, que é mantido pelo cartão, né? Então é importante para que diagnósticos posteriores possam ser realizados pelo time de manutenção, né? Com todas as informações de trip, máxima, corrente, máxima tensão e tudo mais. É por tudo isso que podemos considerar, né, que o menor tempo de parada, porque com todos esses status fica muito mais fácil identificar o motivo da parada. Nós temos aí maior disponibilidade do sistema, devido à análise das informações e logs, possibilitando manutenção preventiva ou corretiva do sistema. Clareza no consumo de sua planta, ou seja, como nós temos a medição de corrente consumida por todo o painel, né, fica fácil a gente verificar o consumo do conjunto, né? E um rápido diagnóstico graças aos logs presentes e mantidos no cartão. Então, o terminal é de fácil operação. Esse módulo em si, ele é muito simples, tá, de operar. Ele seria como um disjuntor, né? Mesmo com uma grande variedade e possibilidade de parâmetros, basicamente, através dos LEDs buttons, que são esses LEDs aqui, que são pequenas chaves na frente do próprio módulo, né, é possível armar a proteção ou até mesmo parametrizar a corrente. Então, caso eu não queira fazer isso através da programação do sistema, é possível definir, independente da presença ou não da rede Ethercat nesse cartão, é possível definir a corrente nominal de trabalho do sistema, né? Então, como eu apresentei na tela anterior, esse cartão 9227 é possível trabalhar de 1 até 10 amperes. Muito bem. A saída de corrente é conectada diretamente àqueles barramentos laterais, então a saída 1, tá, já é automaticamente conectada ao sistema de módulos de I/O, né? E a saída 2 pode controlar uma outra carga, né, independente do sistema estar ou não energizado, através deste borne aqui mola. Muito bem.
Como dito, a saída 2 pode ser utilizada para alimentar o acoplador ou a CPU. Então imagine que nós temos aqui o uso do cartão de proteção de sobrecorrente dentro de uma ilha. Então esta ilha não temos mais os disjuntores ou os fusíveis. Como que a gente vai armar, ou seja, ligar esse sistema? Através do próprio botão do cartão ou através de uma entrada auxiliar, que pode ser através de uma botoeira instalada na frente do teu painel elétrico. Aqui, a saída 2, independente da comunicação Ethercat estar ou não presente na ilha, é possível armar essa saída, a partir daí ele liga todo o conjunto. Então, fazendo uma função como se fosse o rearme de um disjuntor. Muito bem. Bem, assim, contamos em nosso portfólio com 3 módulos básicos, como já mencionei. O EL9221, tá? Com um canal, então ele só tem um canal de controle. O EL9222, que ele tem 2 canais de controle, né? A saída 1 ou a saída 2. Tá? E o EL9227, tá? Que ele tem 2 canais de controle e funções aprimoradas, avançadas aí, como os logs, configuração através de software e tudo mais. Muito bem. O nosso portfólio temos módulos pré-configurados também, ou versões parametrizáveis conforme a tabela. Então, nos códigos dos nossos produtos, né? 9221, 9222 ou 9227, nós temos uma variante desses códigos onde define uma pré-programação do módulo. Então é como se nós estivéssemos adquirindo um disjuntor de 3 A, ou de 4 A, ou de 6, assim sucessivamente, tá? Ou as condições de fazer um ajuste através de software desses cartões. Então, isso possibilita aí uma flexibilidade muito grande da aplicação desses módulos de sobrecorrente. Tá? Então, em resumo, tá? O terminal é integrado ao sistema, sem a necessidade de elementos extras, como interfaces, gateways, fusíveis e disjuntores para a proteção de 24 volts, reduzindo o espaço no painel elétrico. Integrado ao Ethercat, facilitando a configuração e redução no tempo de engenharia. Uma vez que está integrado no nosso ambiente de programação, é fácil você parametrizar, é muito fácil você ter todos esses estados. O monitoramento das condições permite uma maior segurança na operação, evitando paradas inesperadas ou por causas desconhecidas. Então, como a gente mede corrente e a gente mede tensão, esses dados podem ser mantidos ou registrados pelo próprio controle. Então, graças à flexibilidade e parametrização dos terminais, teremos uma redução no custo de estoque, pois podemos definir um único modelo de terminal que atende a diversas configurações ou projetos. Um módulo pode atender a vários e diferentes projetos. Como ele é parametrizável, né, a corrente de atuação dele vai de 1 a 10 A, fica fácil você manter um único módulo e aplicar esse módulo a diversas configurações e diversos painéis. Muito bem, era isso que a gente tinha programado para o webinar de hoje, tá? Mas antes de encerrarmos, né, vamos aí às perguntas, ok? E muito importante é que vocês tomem nota aí dos nossos e-mails, fique conectados nas nossas redes sociais, né? E participem aí das nossas pesquisas.
ok? Bom, agora vamos aí às perguntas, vamos ver se tem perguntas feitas. Muito bem. Uma das perguntas aqui foi: quem tem prioridade no ajuste dos parâmetros? O ajuste manual ou via programação? Tá? Na verdade, não é uma questão de prioridade. Tá? Essa configuração é possível até ser barrada lá pela parametrização do cartão, né? Mas, se não for feito, a operação pode ajustar tanto através dos botões quanto através de software. Então, se o software pré-definir e algum operador for lá e alterar a corrente, essa informação vai estar disponível para o PLC, né? E da mesma forma a manutenção pode fazer o ajuste que ela necessitar, né? Próxima pergunta é: qual a estimativa de custos se comparado com disjuntores tradicionais? Quanto maior em valores, né? Bom, obviamente, um sistema de proteção eletrônica é muito mais caro que um disjuntor, porque aí nós não devemos ver o custo 1 para 1. A gente tem que considerar isso como um projeto elétrico como um todo, né? Então a gente tem que considerar realmente o que nós estamos agregando ao nosso fornecimento, né? Ou seja, o que nós estamos obtendo de funcionalidade e de proteção elétrica, tá? E considerar também essa saída desses disjuntores, né? Outra coisa, quem é montador de painel elétrico tem que ter um estoque para estar fornecendo. Como eu disse, esses módulos eles são ajustáveis. Então é como se você tivesse a necessidade de ter disjuntores de 1 ampere, de 2 ampere, de 5 ampere, de 10 ampere. No caso, você não precisa ter vários disjuntores, mas teria que ter um só ajustável, que é o caso do meu cartão. Ok? Tem uma outra pergunta aqui, né? Se existe restrição de uso desses módulos quanto ao controlador, tá? Não, esses módulos são aplicáveis a toda a família de interface e controladores Beko. Então, como mencionei, o módulo em si não tem a necessidade da comunicação EtherCAT. Ele é autônomo, mas uma vez que o EtherCAT está funcionando, essas características avançadas de monitoração de status são levadas ao controle. Ok? Bom, uma outra pergunta aqui é: em um cartão com 2 canais, teremos um total de quanto ampere, né? Bom, o cartão, mesmo tendo 2 canais, a corrente máxima por módulo é 10 ampere. Então, é possível configurar a saída do canal 1 e do canal 2 totalizando 10 amperes. Então, por exemplo, se eu precisar de 7 amperes no canal 1 para ligar os meus I/Os, eu tenho 3 amperes no canal 2 e por aí vai. Bom, para acesso ao log do cartão, é necessária alguma biblioteca ou função especial? Não. Tá? Aqueles logs que eu apresentei aí naquele vídeo de exemplo, né? É possível obter essas informações para dentro do PLC ou para dentro de um supervisório através dos blocos básicos da nossa ferramenta TwinCAT. Então não é necessário adquirir ou ter nada em especial. Ok, estamos chegando aí aos 45 minutos. Não tem mais perguntas. Então, para o momento, como eu disse, mantenha aí os contatos, fiquem antenados aí nas nossas redes sociais, né?
assistam os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. E para hoje, muito obrigado e até o nosso próximo webinar. Um bom dia a todos e obrigado.